Lucas 15, a partir do verso 17. O pastor vai prometer que vai procurar não se delongar. Apesar de que, ultimamente, eu não prego mais que meia hora, né? Diz assim, queridos, a palavra de Deus. Essa palavra, esse capítulo de Lucas, ele traz três questões, né? A questão da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Aí a palavra de Deus diz assim, o pastor vai ler, você vai acompanhar atentamente, vamos ver até o verso 32. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponha um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Também tragam e mate o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Até aí, no verso 24. Senhor, palavra tua. E aqui está reunido os servos teus. Aí eu peço que o Senhor pegue a palavra que é tua e coloca no coração do povo que é teu. Faça isso, Senhor, nesta noite. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa estar desviando, Senhor, toda a perturbação externa que venha querer roubar a nossa função. Quer seja aqui, quer seja do povo que está em casa, quer seja de quem vai ouvir essa mensagem depois. Senhor, eu quero repreender a ação do inimigo, Senhor, no poder do teu nome. Temos autoridade vinda do Senhor, pelo Espírito do Senhor, para repreender toda a haste, Senhor, do diabo. Então nós repreendemos toda a ação do diabo, tentando roubar a nossa atenção. Onde tiver, Senhor, um diabo, um demônio alojado, Senhor, no raio de distância de 1 metro deste templo, Senhor, que possa ser fulminado pelo poder do teu nome. Senhor, toma nossa mente, que ela seja cativa na tua palavra, que ela venha entrar no nosso ouvido, passar na nossa mente e morar no nosso coração, que venhamos ter mudança de vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Conseguiu abri-la? Amado, eu preparei um slidezinho, e aí eu não trouxe minha cola, né? Mas a Laís não está conseguindo abrir ali, eu vou colocar aqui só para eu poder olhar minha colinha, aí a gente não se perder. Procuro ser rapidinho. O tema da mensagem é o poder de reconstruir do perdão. O poder de reconstruir do perdão. Não vou pregar sentado não, amor. Pode deixar, só estou abrindo aqui, tá bom? Poder de reconstruir do perdão. Amados, nós sabemos que nós somos uma construção, uma obra fidedigna de Deus, bem feita de Deus. Nós somos construídos à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos fez, sendo Ele, o arquiteto, mas sendo Ele também a planta. Ele se olhou. Na verdade, Deus se olhou quando Ele nos fez.
quando Ele nos criou, Deus nos fez, Deus nos formou para que nós pudéssemos ser cheios dele, igual a Ele. Deus foi a planta que nos desenhou. Nós somos a imagem dele, né? Nós somos a imagem de Deus. Não tem nenhuma diferença daquilo que Deus fez em nós e daquilo que Ele é. Ele nos fez assim como Ele é. Mas a verdade, amados, tem muitos momentos na nossa vida que a gente precisa de reconstrução. Tem muitos momentos na nossa vida que nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Preparei um slide bonitinho, mas não deu para passar, ó. Falhou aí. Hoje que eu fiz, falhei. Então vamos lá. O poder de reconstruir que o perdão tem. A gente conhece a história, não tem um mês que eu preguei aqui, quando eu comecei a ler o texto, de repente alguém pensou assim: e pastor, eu vou repetir mensagem? Vamos comer minha comida requentada hoje? Mas nada não, amados. É outra inspiração que Deus nos deu. Amados, o poder de reconstruir que o perdão tem. A palavra de Deus, ela nos conta essa história, que é uma história muito bonita e muito conhecida. É o jovem que pediu ao pai uma parte da herança, e aí o pai deu, e ele vazou, ele foi embora. A palavra diz que aquele jovem gastou tudo que tinha, e agora ele quer voltar. Mas eu queria que você entendesse que ficou na vida daquele jovem algo muito ruim. Por quê? Ele desejar a herança do pai com o pai em vida, eu e você sabemos que a herança, ela só nos cabe quando o pai morre. Nós só recebemos a herança quando nossos pais partem. Se eu viro para o meu pai e diz: pai, me dá a herança que o senhor tem aí, que o senhor tem, me dá agora em vida, porque eu estou matando ele em vida. Então aquilo, por certo, foi algo determinante na vida daquele jovem. E aquele jovem saiu com a sua fortuna, saiu com os seus bens, mas em pouco tempo, a palavra diz que em pouco tempo ele torrou. Em pouco tempo ele desperdiçou, em pouco tempo ele ficou duro de novo. Em pouco tempo ele quebrou financeiramente. E aí não tinha onde o jovem trabalhar. E ele foi trabalhar na pocilga, foi trabalhar cuidando de porco. E um dia aquele jovem chega lá e diz assim, e pensa assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome? E eu aqui nesse trabalho desgraçado, miserável, fedendo, no meio dessa fedentina aqui, e os empregados do meu pai têm mais do que eu. Mas algumas coisas foram muito importantes na vida desse jovem, para que ele pudesse ter a sua vida reconstituída. Porque na verdade, amados, essa história é a minha história. Essa história é a sua história. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para viver pareio com Ele, parceiro com Ele, afiliados a Ele. Mas o pecado veio e nos distanciou de Deus. E essa mensagem, ela tem tanto poder nesse dia, mano, nesses dias hoje. Porque você sabia que a igreja do já foi, ela é muito maior do que a igreja do do agora? A igreja afastada, ela é muito maior do que a igreja atual. Pastor Sinflônio Jardim, ele diz que para cada igreja de 100 membros, e ela tem 10 anos, ela tem 2 igrejas afastadas dela. Quer dizer, essa igreja tem 100 membros, ela tem 10 anos, ela tem 200 pessoas afastadas dela, que conheceram Jesus, que começaram a caminhar, mas que não progrediram, que não continuaram. Então, quantos de nós éramos esse filho pródigo? Um dia chegamos para Deus e dizia: não me interessa mais o Senhor não é mais o sentido da minha vida, o Senhor não é mais o meu Pai amoroso que eu quero viver na sua aba ou dos seus cuidados, eu quero afastar-me de Ti.
aquele jovem se foi. Mas a sua vida começa a mudar. E a sua história começa a mudar, amado, no momento em que aquele jovem, ele reconhece o seu erro. O que eu devo fazer para reconstruir a minha história? O que eu devo fazer para ter a minha história reconstruída? Como é que o perdão pode entrar nessa história e refazer essa história? O perdão de Deus é para todos. A palavra dele afirma que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e digno para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra dele diz que não tem, que se nós pedimos perdão, nós seremos perdoados. A palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra diz que aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Aquele jovem, então, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o seu erro e se arrepender, amado. Aquele jovem estava um dia lá na Pocilga. E aí ele cai em si. A vida dos empregados do meu pai é mais abençoada do que a minha vida. A vida dos servos do meu pai é melhor do que a minha. Eu vou voltar lá e vou pedir um emprego. Eu vou voltar lá e vou dizer para ele: eu quero ser teu empregado, eu quero trabalhar para você, porque os teus empregados ganham mais do que onde eu estava. Então, amados, a primeira coisa que aquele jovem faz é se arrepender, reconhecer o seu erro. Quantas vezes, amados, eu e você também fomos distanciados de Deus, também nos separamos de Deus por causa do pecado. Quantas vezes nós escolhemos um caminho errado, tomamos uma decisão errada, e nessa decisão errada que tomamos, nós nos afastamos de Deus, fomos separados dele, divorciados dele, e agora vivemos uma vida distante de Deus. Para essa história começar a mudar, é necessário que haja um arrependimento. Pastor, eu reconheci o meu pecado. Mas olha bem, amados, se aquele jovem reconhecesse o pecado dele: pequei. Mas quem não peca? Errei, mas quem não erra? E aí chorasse muito porque reconheceu o erro, mas não se arrependesse, a sua vida não teria um desfecho que nós vamos ver no final da história. Então, primeira coisa, se arrepender. Se arrepender. Se o pecado nos distancia de Deus, o arrependimento nos leva de volta para Ele. Se o pecado nos separou de Deus, o arrependimento nos leva de volta para Ele. Mas tudo bem. A primeira coisa que aquele jovem fez foi se arrepender. Mas aí imagina também se ele tivesse se arrependido, falar: estou tão arrependido, estou tão magoado, estou tão triste, eu fiz o que não devia, e agora eu vou ter que viver aqui nessa Pocilga pro resto da minha vida. O arrependimento sincero, ele traz atitudes de mudança. O arrependimento sincero traz atitude de mudança. Então aquele jovem, amado, ele primeiro se arrepende. Depois, se ele tivesse se arrependido e não tivesse confessado, não teria acontecido nada. Mas aquele jovem se arrepende, confessa o seu pecado, diz: pequei. Ele volta, mas quando ele volta, ele diz para Deus, para o seu pai: eu pequei. E nessa atitude de mudança daquele homem, ele saiu do estado onde ele estava, saiu da posição que ele estava, saiu da vida que ele estava vivendo, e ele partiu com atitude em direção ao colocar o seu arrependimento, a sua confissão em dia. Porque se ele tivesse arrependido, mas continuasse na mesmice,
a vida não teria mudança. Assim também é na nossa vida. Quantas vezes nós até dizemos que somos arrependidos? Quantas vezes nós até choramos pelo erro? Quantas vezes nós confessamos o erro ao Senhor? Mas quantas vezes falta uma atitude só de mudança? Aquele jovem não deixa esse sentimento paralisar. Aquele jovem não deixa as intempéries da vida, as dificuldades da vida o paralisar. Aquele jovem já reconhecia o seu pecado e agora ele tomava atitudes que o levava para uma mudança. E nessa atitude ele volta à casa paterna. Amados, quantas coisas nós fazemos, nos arrependemos, mas não fazemos nada para ter uma vida de mudança. Quando aquele jovem chega em casa, nós pregamos isso, como eu falei há um mês atrás, o pai estava esperando aquele filho. E agora o pai corre ao encontro, o abraça, o beija. E aí o pai ouve o filho. E o filho repete para o pai: Pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou digno que o Senhor me trate como filho, mas eu quero ser seu empregado. Amados, tem muitos momentos na vida que a gente precisa voltar ao lugar onde erramos, que a gente precisa voltar ao lugar onde paramos, que a gente precisa abrir o coração. Eu costumo dizer que isso, no nosso coração, tem um lugar chamado quarto da bagunça. Quarto da bagunça. E nesse quarto da bagunça a gente joga para lá todas as nossas tristezas, todas as nossas decepções, todas as nossas dores. E aí a gente passa a ficar doente. A gente passa a ficar doente, guardando tantas decepções em nós. Mas como eu disse, o tema da mensagem é o poder de reconstruir que o perdão tem. O poder de reconstruir que o perdão tem. Às vezes nós guardamos as coisas que as pessoas fazem conosco, guardamos as nossas decepções e não liberamos perdão. E por não liberar perdão, a nossa vida fica emperrada, a nossa vida fica amarrada, a nossa vida fica doentia. Tem muita gente hoje acometida por depressão, pânico do medo, uma série de doenças psíquicas e psicológicas, porque não consegue liberar perdão. Porque não consegue liberar perdão, não consegue pedir perdão. Pessoas tão egoístas que não conseguem pedir perdão. Aquele jovem, ele nos ensina, ele volta, ele abre o coração, abre o quarto da bagunça e diz: pai, o que eu fiz eu não tenho direito de ser filho, mas eu quero ser, nem que seja empregado teu. E aí, o pai está o esperando. O pai está esperando apenas a tua confissão. E quantas vezes, amados, até as nossas decepções humanas, relacionais. Quantas vezes as pessoas estão esperando o seu pedido de perdão? Quantas vezes as pessoas estão esperando por uma atitude sua, para que algo novo aconteça, para que restauração aconteça, e às vezes nós não abrimos o coração para contar as nossas mágoas, os ressentimentos, as nossas dores. O filho procura aquele que ele tinha ofendido, procura o pai. Talvez até agora,
Você precisa levantar do seu lugar e procurar alguém aqui no templo. Procurar alguém no templo aqui para pedir perdão, para liberar perdão. Talvez você precise fazer isso nesta noite, no momento de ceia. Você precisa trocar o cálice com alguém, dizendo: Senhor, me perdoa, eu não queria fazer, mas eu fiz. Meu irmão, me perdoa, eu não queria falar, mas eu falei. Eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu não queria olhar assim, mas eu olhei. Me perdoa. Aquele jovem se arrependeu, mas teve atitudes de mudança. Talvez o seu problema seja com Deus, o seu pecado esteja com Deus. Talvez seja ele, só que você tem que confessar, e só ele. Mas talvez você precisa confessar também a alguém, pedir perdão a alguém, liberar perdão a alguém, assim como aquele jovem faz. Então, não. Aquele jovem primeiro ele se arrependeu, depois ele tomou atitude de mudança. E quando você muda, tudo à sua volta muda. Às vezes nós estamos querendo que o outro mude. Tem mulheres que estão orando pela conversão do marido há muito tempo e dizendo: Senhor, mude este marido, mude este homem. Você está querendo mudar você. Quem precisa ser mudado às vezes é você, para que aquele homem se converta. Talvez o homem está dizendo: Senhor, mude essa mulher, mude essa mulher, mude essa mulher. Às vezes está dizendo que quem precisa mudar é você que precisa ter atitude de mudança, porque quando você muda, tudo à tua volta muda. Quando você melhora, tudo à tua volta melhora. Aquele homem, ele se arrepende, tome atitude de mudança, e quando ele chega lá, talvez ele pense assim: meu pai vai me dar um emprego. Meu pai vai me dar um emprego. Mas o pai diz assim: não. Chama os empregados e diz: corre lá e pega uma roupa festival para ele. Pega uma roupa de festa. Pega a melhor roupa que tem lá. Amados, Deus quer fazer isso conosco. Não importa o estado que o pecado te deixou. Não importa o estado que o pecado me deixou. Deus quer me cobrir a minha nudez do pecado, a vergonha do pecado, com as suas vestes de louvor. Deus quer cobrir a gente com as suas vestes santas. Deus quer nos revestir de poder e de autoridade. E é isso que Ele faz. Depois que aquele jovem se arrepende, toma atitude de mudança, tudo em sua volta muda. Quando ele chega lá, o seu pai lhe traz uma roupa. Aquele homem chega fedendo da pocilga, sujo. O pai diz: vai lá dar um banho, bota uma roupa de festa nele. Depois o pai ainda cobre ele de autoridade, falou: vai lá e pega um anel e coloca nas suas mãos. Coloca no seu dedo um anel. Amado, o anel no passado, ele servia para se fazer negociações. As cartas eram seladas com anel, era uma assinatura que se tinha. E o anel daquela família, você pegava o selo, era como se fosse uma massinha de colorida dessas crianças, aquela massinha de EVA. E aí você pegava aquele símbolo que estava no anel, aquele desenho que estava no anel, e você carimbava, era como se fosse um carimbo, você marcava aquela massinha e ela secava, e aquilo era uma autorização para uma negociação. Aquele homem diz: pai, eu quero ser empregado, mas o pai diz: eu estou lhe revestindo de autoridade para negociar no meu nome, para negociar no nome da minha família. Deus quer revestir você de autoridade espiritual, para você ser cheio dele nesta terra. Deus quer te revestir de autoridade espiritual, para que você seja cheio dele nesta terra. Quando você muda, tudo em sua volta muda. Aquele jovem se arrepende, toma atitude de mudança, e quando ele chega lá, ele que vai pedir para ser empregado, a sua vida é coberta de bens e de bens. Pai diz assim: traz uma sandália e coloca nos seus pés. Amados, os empregados contratados, eles não poderiam usar sandálias. Só quem usava as sandálias eram os senhores. Eles não poderiam usar sandálias em público.
E agora Deus diz: traz ele. Só quem calça os pés são os filhos, calça os pés dele, porque ele está sendo recolocado no lugar de filho. Porque ele está sendo recolocado no lugar de filho. Eu não quero você como servo, eu não quero você como empregado, mas eu quero você como filho. Jesus diz para os seus discípulos assim: eu já não chamo vocês mais de escravos, de servos. Eu chamo vocês de amigos. Porque o servo, o empregado, não sabe o que faz o seu senhor, mas a vocês eu revelo a minha vontade. Aquele homem só queria um emprego. Aquele homem só queria uma mudança pequena de vida. Mas Deus o recoloca na condição de filho. O seu pai o recoloca na condição de filho. E para terminar a festa, ele ainda diz: ó, vai lá e traz aquele bezerro gordo. Ninguém engorda um bezerro, um porco, uma vaca de um dia para o outro. Aquele animal estava sendo preparado para o dia de regresso do seu filho. Hoje, amados, hoje Deus quer lhe dar vestes novas. Hoje Deus quer colocar no seu dedo um anel de autoridade. Hoje Deus quer calçar os teus pés. Quer preparar uma festa para o teu retorno. Quer preparar uma festa para o teu retorno. Filhos assentam à mesa. Filhos se alimentam tete a tete com seu pai. O poder de reconstrução que o perdão tem. Tem um hino antigo que diz assim, Rebeca falou uma parte dele na mensagem que ela fez essa semana na live lá da família. Quem cantava era o Jairinho, esposo da Cassiane. Foi muito meu amigo na juventude, na infância. Ele dizia assim: eu sei que os pecados deixam os seus sinais, porém o sangue apaga a cicatriz. Jesus, o Filho, quer fazer você feliz. O ódio, o rancor, a mágoa, a decepção destrói. Destrói. Mas o perdão de Deus constrói. Vou repetir. A mágoa, o ressentimento, o rancor destrói. Mas o perdão de Deus constrói, reconstrói. Eu quero terminar essa palavra nessa noite orando por você. Talvez você entrou nesta noite no santuário, amado, precisando liberar perdão para alguém, ou pedir perdão a alguém. Talvez você entrou aqui precisando liberar perdão para alguém, ou pedir perdão para alguém. E eu quero te dizer que esse é um momento oportuno. Talvez você entrou aqui, você nem pensasse nisso. Mas talvez você entrou aqui querendo pedir perdão a Deus, porque um dia você se distanciou, se afastou. Mas Ele quer te
chamar de volta. Ele está à espreita, desde o dia que você foi. Ele está à espreita, esperando o seu regresso, o seu retorno, a sua volta. E Ele quer colocar no seu dedo um anel, quer lhe vestir com novas vestes, quer colocar nos seus pés uma sandália e quer dar uma festa de retorno para você. Mas para isso é necessário que você se arrependa, que você tome atitude, porque a atitude é tudo. Se aquele jovem não tivesse tomado atitude ao se arrepender, a história dele seria contada mais ou menos assim. Um filho pediu ao pai para sair de casa. O pai lhe deu os seus haveres. Aquele homem com muito dinheiro saiu dali e gastou tudo dissolutamente. E depois foi cuidar de porcos e morreu na pocilga, fedido, sujo e maltrapilho. Sabe qual foi a diferença na história que eu lhe contei? Sabe o que fez a diferença na história que eu lhe contei? Uma palavrinha conhecida: atitude. Ele se arrependeu e tomou atitudes de mudança. Eu não sei quando você vai ouvir essa palavra. Alguns ouvem aqui, outros ouvem em casa. Talvez você vai ouvir muito tempo depois. Mas o tempo que você ouvir é o tempo que Deus quer que você tome uma atitude e volte correndo aos braços dele. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.